E o caráter de Deus, o que que é? Nós vamos falar sobre a essência do nosso Deus. Amém? E antes de tudo, eu queria perguntar aqui, quantos que já ouviram uma frase, pelo menos eu já ouvi muito antigamente, antes de ter o conhecimento. Quantos aqui já ouviram aquela frase? Deus mata? Alguém aqui já ouviu? Pensei que fosse só eu, né? Deus coloca a doença? Alguém já ouviu? Amém. Então, a gente vai falar sobre isso e entender sobre o caráter de Deus a respeito dessas coisas. Amém? Eu quero que vocês abram comigo em Oséias 6, versículo 3. Oséias 6, versículo 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, a gente já percebe aqui que a nossa vida com o Senhor, nós estaremos em constante aprendizado, em constante crescimento, em conhecer mais sobre o Senhor. Amém? Por que ele fala isso? E aí eu quero que você abra em Oséias 4, 6. Oséias, voltando um pouco. No capítulo 6, ele fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E voltando, ele fala o porquê que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Ou seja, aqui a palavra diz que o povo não está sendo destruído por conta do diabo. Calma que a gente vai falar a respeito disso, mas ele está falando: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. E ele não está falando do mundo, ele está falando do seu povo. Então veja que o conhecimento é algo muito importante na vida do cristão, é essencial. Você deve conhecer ao seu Pai. E você conhece ao seu Pai através da palavra. Amém? E a gente, na verdade, como é que a gente pode conhecer o Senhor e a vontade dele? Através da sua palavra, que é a verdade, e através de Jesus Cristo. A gente olha lá para o Novo Testamento e a gente vai ver que o Pai se revela através de Jesus. Eu quero que você abra comigo em Hebreus 1, versículo 1. A gente vai ler bastante versículos aqui agora no início, tá bom? Hebreus 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Repita comigo: a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Repita novamente: ele que é a expressão exata do seu ser. Ou seja, aqui em Hebreus, a palavra está dizendo que Deus se revela através de Jesus, porque ele é o quê? A expressão exata do seu ser. Quero também que você abra em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, aqui a palavra já nos dá um respaldo e já nos diz acerca de um atributo, dois atributos de Deus, né? Que fala sobre a bondade dele. A palavra diz: toda boa dádiva. Você não vê escrito toda má, até porque dádiva é algo bom, né? Então, toda boa dádiva e todo dom, o quê? Perfeito.
vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Então, a gente vê aqui a palavra falando sobre a bondade do Senhor. Então, aqui já nos diz que Deus é bom, amém? Já nos dá uma chave. E também vem falando aqui sobre um outro atributo do Senhor, que fala aqui sobre a sua imutabilidade ou imutabilidade, sempre fico em dúvida. Imutabilidade, que diz em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Já ouviu aquela expressão assim, a respeito disso aí, sabe aquele problema? Não quero sentir nenhum cheiro. Aqui a Bíblia fala, não é nem existir mudança. A Bíblia fala, não pode existir nem sombra de mudança, nem uma sombra. O Senhor não muda. Então, se a Bíblia está no início falando que Ele é bom, Ele é bom. Amém? Nós vamos chegar num bom lugar. Abre também comigo aqui em João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, Jesus aqui está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. E Filipe fala: Senhor, mostra-me o Pai. E aí, continuando o texto, Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Filipe aqui está dizendo que ele é um com o Pai. Quem vê, Jesus. Jesus aqui está dizendo que ele é um com o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. E aí ele fala, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, como que a gente vê a vontade de Deus explícita através das obras que Jesus estava realizando? E aí eu quero fazer uma pergunta. Durante todo o relato do Novo Testamento, na qual Jesus iniciou o seu ministério, por acaso nós vimos, pelo menos uma vez, Jesus matando alguém? Jesus colocando doença em alguém? Jesus trazendo falta para alguém? Muito pelo contrário, todos os relatos que nós temos do ministério de Jesus, ele vem trazendo vida, ele traz ressurreição, por exemplo, para Lázaro. Jesus cura todos os enfermos. Nós não vamos abrir aqui para ganhar um pouco de tempo, mas a Bíblia diz que por onde ele passava, todos os enfermos eram curados, aqueles que iam em encontro a Jesus. Amém? E também fala sobre multiplicação, gente. Multiplicação tem tudo a ver com prosperidade. Amém? No milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, aquilo para mim fala a respeito de prosperidade, porque se o Senhor não tivesse multiplicado, não teria alimento para aquela quantidade de pessoas. E a Bíblia relata que eram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então, em todo o ministério de Jesus, ele está trazendo vida, ele está trazendo a cura e ele está trazendo a provisão. Amém? Aquilo que o Senhor manifestava no passado, no Antigo Testamento, através dos seus nomes redentores, como a Vanúzia falou, que ele se apresentava ao povo como Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jesus vem manifestando, amém? Ele vem manifestando tudo isso através do ministério dele. Então, se Deus é bom, por que, então, que o mal existe? Então, se Deus é bom, pode existir essa pergunta, né? Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que Satanás existe? E aí eu quero que você abra em Ezequiel 28, 13. A gente vai voltar no início, tá bom? Na origem de tudo. Amém.
Então, gente, é importante dizer aqui, Deus não criou Satanás, amém? Satanás é a identidade dele caído. O Senhor criou Lúcifer, amém? A palavra diz que Lúcifer era um anjo de luz. E aqui em Ezequiel está falando sobre ele. Vamos ler. Ezequiel 28:13. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhes entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Quero que você se atente aqui ao versículo 15. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado, até que era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, a partir daqui é o momento em que o mal surgiu, vamos dizer assim. A Bíblia não fala que Deus criou o mal, muito pelo contrário, quando a gente abre em Gênesis 1, ali em Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, ao final da criação, o que Deus fala? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Sempre tem isso. Deus não fala e viu Deus que era mal ou ruim. Não. Então, nesse momento aqui, foi o momento em que o mal surgiu, não o momento em que o mal entrou no mundo. O momento em que o mal entra no mundo é o momento em que a gente conhece a história, que Deus dá a ordem para Adão, para ele, que ele poderia comer de todo o fruto do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria. Amém? Nós sabemos que ele não morreu fisicamente, mas naquele momento, a vida dele, o espírito dele, foi desconectado da vida de Deus. Nesse momento, Adão morre espiritualmente, quando ele desobedece à ordenança do Senhor. Amém? Então, a partir desse momento em que Adão peca, desobedece a instrução que ele recebeu do Senhor, é nesse momento em que o pecado entra no mundo. E através do pecado entrou a morte. Lembra que o Senhor fala, a partir do momento em que você comer, certamente morrerá. Naquele momento, ele não morreu fisicamente imediatamente, mas a morte física também entrou juntamente com a morte espiritual. E também, juntamente com a morte, veio a miséria e veio a enfermidade. Outras coisas também, mas a gente vai se ater a essas coisas, tá bom? A gente vai falar sobre o caráter de Deus em meio à morte, em meio à miséria e em meio à enfermidade. Então, a gente vê que Deus não criou o mal entrou por conta do pecado do mundo, no mundo por conta do pecado, amém, gente? E, a partir de então, a morte, a enfermidade e a miséria entrou. Amém? Então, a gente já vê claramente, explícito nas Escrituras, que isso não tem nada a ver com o Senhor e não era da vontade de Deus. E o que o Senhor faz mediante a isso? Naquele momento, Deus, ele é um Deus todo-poderoso, vocês concordam? Todo-poderoso, ele poderia acabar ali com o pecado, com a humanidade, resolver tudo naquele momento, e tudo bem, ele é o Deus soberano, ele é o dono de tudo. Mas o Senhor, além de bom, além de, qual foi o atributo que eu falei? Imutável, ele é um Deus justo. Então, ele criou leis e criou leis naturais que governam e regem esse mundo. Ele não iria contra aquilo que ele mesmo criou, ele não iria contra os seus princípios. Então, ele bola todo um plano de redenção e ele envia Jesus. E através de Jesus, a vida, a cura, a provisão, todas essas coisas são restauradas através de Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, nós recebemos a salvação. E a palavra salvação quer dizer sozo. E sozo não é somente ser salvo, você recebe a cura, você recebe a libertação, você recebe a provisão. É um pacote completo. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor, é como se aquilo que aconteceu lá no Éden, o Senhor te devolvesse. Amém? Já está dentro de você. E aí, por que então que, se Deus é bom, é imutável, ele é justo, por que a miséria, a morte,
a doença ainda está nesse mundo. Ainda a gente vê muitas pessoas morrendo, inclusive, vê muitas pessoas sofrendo, e aí fica aquele questionamento: onde está o Senhor nisso? E como eu falei, a morte e todas essas coisas do pecado entrou porque Adão desobedeceu. E quando Adão desobedece, vou tentar falar devagar. Quando Adão desobedece à ordem e à instrução que o Senhor tinha dado a ele, antes disso, voltando um pouco, o Senhor entrega o domínio e a autoridade a Adão. Quando Adão desobedece, ele pega esse domínio e a autoridade e entrega para Satanás. A partir de então, Satanás passa a ser o príncipe deste mundo. A Bíblia diz, ele passa a ser o príncipe deste século. Então, o mundo jaz no maligno. Então, o motivo dessas coisas continuarem acontecendo é porque o mundo, a natureza deste mundo, já é uma natureza caída. Então, como que a gente acessa aquilo que o Senhor conquistou para a gente? Através de Jesus e manifestando a sua vontade. É nós que vamos manifestar a cura, a provisão e a vida de Deus. Amém? Então, se nós temos acesso, por que então que pessoas continuam morrendo, pessoas ficam doentes, pessoas sofrem da miséria? Como é que eu posso dizer? Tá. Eu sou cristã, não vou dar o meu exemplo, né? Não vou desfrutar da morte, creio em nome de Jesus, amém? Mas essa responsabilidade não compete ao Senhor. E por que não compete ao Senhor? Por isso que eu falei no início, a gente ouviu muito a frase: Deus mata, Deus abre cova, Deus fecha a cova, Deus enterra, Deus faz tudo. E aí, gente, é meio incoerente. Por quê? Pensa comigo. Quem mata é o quê? Assassino, né? Assassino vai entrar no céu? E por que Deus está no céu? A Bíblia fala que ele é imutável, correto? Se ele é imutável, vamos pensar pela lógica humana, sabemos que todas essas coisas são discernidas pelo Espírito, mas vamos pensar que é totalmente incoerente. Se ele é imutável, a palavra diz que ele é bom, e as pessoas querem atribuir essa questão da morte a Deus, porque tudo que acontece as pessoas atribuem a Deus, infelizmente sem conhecimento, não seria incoerente um Deus que uma hora é bom, outra hora é mal? Outra hora ele dá vida e veio para dar vida em abundância, outra hora não, mas eu decido, você vai morrer. É incoerente, gente. Então você percebe que muitas coisas as pessoas falam sem conhecimento, e até mesmo porque não estão lendo a palavra. Então, se pessoas estão morrendo hoje em dia, me amem, mas pela nossa responsabilidade mesmo. A Bíblia é clara ao dizer que existem princípios que, quando praticados, nos trazem longevidade. Um deles, o mais conhecido, honrar pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. Logo, se existe a quebra desse princípio, o que vai acontecer? Seus dias serão reduzidos. Então, é o Senhor que está reduzindo o seu dia? É você, quebrando princípios. Da mesma forma, honrando pai e mãe, e da mesma forma, a gente vai tocar cuidando do nosso próprio corpo. E essa palavra também é para mim, amém? Primeiramente. Então, se a gente não cuida desse corpo, nós estaremos sujeitos logo aqui, esse corpo já é um corpo corruptível, mas a gente vai acelerando esse processo de corrupção. Se a gente não cuida da nossa alimentação. E aí já linka com a enfermidade. Se a gente não cuida da nossa alimentação, se a gente não se exercita, se a gente... verbo fit aí na veia, amém? Se a gente não cuida da nossa alimentação, se a gente não exercita, além de nós estarmos antecipando a morte, nós estaremos sujeitos a enfermidades. Então, perceba, o que rege a nossa vida são princípios e leis que o próprio Deus criou. E ele não vai contra esses princípios que ele criou só porque ele é o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso e Soberano, ele é o primeiro a honrar esses princípios que ele criou. Amém? Por causa disso que ele enviou Jesus. Então, pessoas hoje em dia estão morrendo por quê? Estão antecipando a sua morte, quebrando princípios.
Se você não honra os princípios do Senhor, da mesma forma que se você honrar, os seus dias serão prolongados, se você não honrar os princípios do Senhor e princípios naturais dessa vida, os seus dias serão reduzidos. Então, eu e você que somos responsáveis pelo tempo que nós vamos passar aqui na Terra. Amém? Então, eu espero que fique claro que o Senhor não mata, o Senhor não leva ninguém. É você que está decidindo se você vai morrer ou não. Amém? Espero que você decida viver muito até o arrebatamento. Amém? Vamos viver aqui e cumprir os feitos do Senhor. E com relação à enfermidade também, queridos, nós tocamos a respeito da alimentação, mas, por exemplo, existem leis naturais que regem o curso desse mundo, como eu falei, eu vou ficar repetindo, que, por exemplo, a gente está aqui num clima muito bom, um clima aqui fresquinho, mas vamos supor que a gente estivesse a menos 5 graus aqui dentro. E supondo, gente, é uma suposição, é porque não veio outro exemplo aqui, que lá fora estivesse muito quente, muito, um calor absurdo. Se eu, Raíssa, parar na frente daquele ar-condicionado com a temperatura negativa, ficar exposta ali durante um tempo, e imediatamente, ao sair pelaquela porta, eu me expor ao calor, o meu corpo vai sofrer um choque térmico. Com isso, eu abri uma legalidade para que uma enfermidade entre no meu corpo. Por quê? Porque eu quebrei uma lei natural. Sabemos que não devemos fazer isso. O nosso corpo não pode sofrer esse choque, porque aí ele vai desenvolver enfermidades, você pode desenvolver um resfriado, uma pneumonia, até coisas piores. Então, entende que, claro que existem enfermidades que vêm por conta do diabo, são setas malignas, e aí é onde nós devemos ter o discernimento e saber se isso aqui foi negligência minha? Espera aí. Se não foi, opa, Satanás, sai agora, em nome de Jesus. Amém? Então, nós devemos ter essa percepção, esse entendimento e fazer as coisas corretamente, porque se eu abrir uma brecha, uma legalidade, o inimigo vai entrar. Amém? Mas a gente não vai abrir, amém? O conhecimento chegou e a gente vai caminhar sobre esse conhecimento. Da mesma forma, queridos, com relação à miséria. O Senhor nos chamou para termos uma vida abundante. E termos uma vida abundante significa também sabermos administrar bem as nossas finanças, termos uma vida equilibrada. Então, muitas pessoas estão reclamando, às vezes, de falta, estão passando por uma estação, às vezes, por falta de conhecimento e por negligência. Como a gente fala aqui, não adianta você ganhar R$2.000 e querer gastar R$6.000. E aí você vai ficar clamando pela provisão do Senhor. Senhor, me ajuda, o Senhor, meu jogo vai girar. Mas a Shein e a Shopee batendo todo dia na porta. Não é pecado, irmãos, você comprar a Shein ou a Shopee. Mas nós estamos falando sobre uma vida equilibrada. Não adianta a gente ganhar X e querer gastar Y. E aí a gente vai sofrer danos, como falta, como uma escassez momentânea. Cremos, momentânea, mas não é assim que deveria ser. O Espírito Santo habita dentro de nós e ele nos ensina em todas as coisas, e até mesmo a administrar as nossas finanças. Então, vemos que é um princípio que as pessoas quebram também, ao administrar mal as suas finanças. E estão sujeitas, infelizmente, a passar por certos tipos de situações. E também eu vejo que um princípio que é muito quebrado, eu vejo como um princípio quando a Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo pessoas, e muitas das vezes, às vezes pode acontecer de nós estarmos fazendo o contrário. Nós estamos primeiro buscando as demais coisas. Não, eu preciso trabalhar demais coisas. E o reino de Deus e a sua justiça? Ficando lá para trás? Bom, se você está buscando somente as demais coisas, você está quebrando essa instrução do Senhor, e aí você pode estar somente na força do seu braço e passar por uma situação de escassez, de miséria, porque não há o favor, a graça do Senhor. Agora, quando você busca primeiro o reino dele e a sua justiça, a Bíblia fala, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, a gente vê que a gente tem a conclusão que o Senhor é bom, o Senhor é imutável e Ele
não criou o mal. Amém? Então ficou claro que o Senhor não mata, o Senhor não coloca doença, até porque ele se revela através de Jesus no Novo Testamento e a gente em nenhum momento viu Jesus deixando o enfermo permanecer enfermo. Ele sempre curava. E mais ainda, Jesus deixou o seu ministério para nós. E você vê que até nos dias de hoje isso continua acontecendo. Por quê? Ele nos deu uma missão. Ele nos deu a missão de irmos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e ele ainda fala, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então você vê, essa vontade da parte do Senhor foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e continua sendo hoje na nossa dispensação também. Então o Senhor não muda, amém? Ele é imutável. E aí ficou claro que ele não mata, que ele não coloca enfermidade e que não é o Senhor que traz a miséria. Amém? No céu não tem nada disso, gente. O reino de Deus não tem nada disso. Então, por que ele ia querer que nós desfrutássemos disso aqui na terra? Não, ele não quer. Amém? A palavra diz que se nós, sendo nós que somos maus, né, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está nos céus? Ele tem as melhores coisas. Lembrei. Obrigada, Espírito Santo. E a gente, às vezes, também pode passar por um momento de miséria ou de escassez também, quando nós estamos fora da vontade de Deus. Como assim? Quer dizer, então, que Deus só abençoa quem está na vontade dele, quem não está, que se lasque. Não é isso. Não é isso. Mas é como se fosse... a palavra diz que ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, pensamentos de mal de paz e não de mal, para nos dar o futuro que nós desejamos. E quando nós estamos no centro da vontade dele, uma vez eu ouvi esse exemplo, eu acho que foi da Kátia. É como se existissem duas vias, duas estradas, assim. A nossa vida é como se fossem duas estradas, duas eternas estradas. Nós escolhemos se nós vamos querer estar na estrada da vontade de Deus ou na estrada da nossa vontade. Amém? E é como se na estrada da vontade de Deus, as bênçãos do Senhor corressem liberadamente, toda hora. É assim, o acesso é liberado. Até porque a Bíblia fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E é como se a estrada que nós decidimos percorrer não existisse nada. Um exemplo, a bênção está aqui e tu está lá, correndo atrás da bênção. Enquanto na vontade do Senhor, as bênçãos são liberadas, estão correndo. Então, se por acaso você não está desfrutando de uma vida abundante, é porque às vezes você não está no centro da vontade do Senhor. Amém? Porque quando estamos no centro da vontade dele, nós não temos dano. Amém? E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Amém, gente? Eu quero que vocês abram comigo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Pode? 1 João, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa palavra treva, no original aqui, significa escotia, significa escuridão, ausência de luz, doença, miséria, desgraça. Então, a gente pode perfeitamente citar esse texto assim. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há doença nenhuma, e nele não há miséria nenhuma, e nele não há desgraça nenhuma. Amém? Fica claro que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ele é o Pai das luzes, então nele não há treva nenhuma, nele não há doença nenhuma, não há miséria nenhuma, não há desgraça nenhuma. E a Bíblia fala que quem veio para roubar, matar e destruir? Satanás. É ele que veio para roubar, matar e destruir. Então, perceba, ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar tudo aquilo que o Senhor já
liberou para nós, toda a herança que nós já temos em Jesus Cristo. Ele veio para matar, trazer a morte física e também trazer a separação do homem com Deus. Ele veio trazer isso e destruir o nosso corpo, enfermidade. Ele que veio para trazer essas coisas. Mas a Bíblia diz que Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Amém? Então, a gente vê claramente que no Senhor não há maldade nenhuma, no Senhor não há doença nenhuma, no Senhor não há morte nenhuma. Eu não vou me ater aos outros atributos de Deus, até porque essa é uma matéria do Rema, eu não sou uma professora do Rema, e é uma matéria bem longa e muito boa, por sinal. Vou fazer até um merchandise aqui. Faça o Remo, queridos. É um divisor de águas, você vai ouvir isso de todo mundo que aqui fez o Rema. De fato, a palavra é revelada a você. Então, nós vemos que o Senhor não tem parte com isso. E muitas coisas que acontecem na nossa vida acontecem por negligência nossa, por falta de conhecimento nossa. Principalmente quando nós também utilizamos a nossa boca de forma errada. A Bíblia fala que vida e morte estão no poder da língua. Quem a bem utiliza comerá do seu fruto. E aí você pode até falar, Raíssa, mas eu não quebro princípios, eu cuido bem do meu corpo, eu me alimento bem, eu não quebro as leis naturais desse mundo, mas vida e morte estão no poder da língua. O que está saindo da sua boca? A gente vê hoje em dia as pessoas têm palavra de morte na boca. E parece tão comum, né? Parece tão normal que às vezes parece que a gente que é doido. As pessoas falam, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, estou morrendo de frio, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo. Você pode estar cumprindo todos esses princípios, mas se na sua boca sai morte, você vai colher morte. Se na sua boca sai que eu tenho tal doença, eu tenho. Uma vez eu ouvi o Valzinho falando, quem que te deu? Deve ter sido o diabo, né? Porque Deus não foi. Então, queridos, eu tenho o quê? Eu tenho a vida de Deus habitando dentro de mim. Então, isso muda com o nosso posicionamento, isso muda com o conhecimento da palavra, isso muda com as nossas confissões. Amém? Existem pessoas que hoje estão a vida inteira passando por certos tipos de doença, certos tipos de enfermidades, presa como se a doença fosse um bichinho de estimação. Eu tenho esse probleminha na coluna. Eu tenho. E às vezes as pessoas falam com o maior gosto. Eu tenho essa enfermidade. Gente, o Senhor, Ele nos trouxe vida e Ele veio para nos libertar. Nós não precisamos viver assim, não devemos, e Ele não quer que nós vivamos assim. Então, se outrora você passou a sua vida inteira assim, por conta de uma falta de conhecimento, nós cremos hoje no conhecimento chegando, em nome de Jesus, você sendo liberto, eu creio em nome de Jesus, pessoas sendo curadas por conta dessa palavra. Amém? E use a sua boca da forma correta, que saia a vida da sua boca, e que o seu corpo desfrute dessa vida que sai da sua boca. Amém? Que você coma dessa semente. Amém? É muito comum a gente ouvir, pelo menos eu ouço muito, as pessoas jovens há mais tempo, falando o seguinte, porque a idade dos 50, dos 60, é a idade do Ozzy, sei lá, osteoporose, não sei o quê. Não vou saber citar muito esse ditado, porque eles falam assim, é a idade que os problemas, as enfermidades dos ossos, das juntas, vem tudo depois dos 50 anos. Gente, está falando negativo, a palavra não diz isso. Vou abrir com você, Salmos 92, deixa eu ver o versículo aqui. Espera aí, deixa eu achar a referência. Salmos... amém. Estaremos aí. Para você que diz que, mas isso é só para quem é jovem. Na juventude todo mundo é pleno, ninguém sente dor,
ninguém passa por isso. Chega a velhice, é inevitável, gente. O nosso corpo vai se corrompendo. Gente, o nosso corpo vai se corrompendo, mas ele deve ser conservado íntegro até o dia do Senhor. Amém? Sabemos que o nosso corpo está sujeito a esse mundo por conta do pecado, por ser um corpo corruptível, mas cremos que ele será transformado, mas a palavra fala que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis até o dia do Senhor. Amém? Salmos 92, versículo 14, diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de serva e de verdor. Glória a Deus. Queridos, você que é jovem há mais tempo, e os jovens também, faça esse versículo como uma declaração diária. Na velhice, todos os dias quando você levantar, se por acaso você precisa tomar algum medicamento, olha para ele e fala: na velhice darão frutos, serão cheios da seiva e do verdor. Glória a Deus. Querido, você ainda vai dar muito fruto. Amém? Glória a Deus. Então é isso, querido. Então, nós temos tudo. O Senhor deixou tudo para que a gente viva uma vida plena nele. E faz parte do caráter dele que a gente viva em plenitude. Ele já deixou isso disponível para nós. Então, se nós não estamos acessando, ou é por falta de conhecimento, ou é por negligência, é nossa responsabilidade. Então, a partir de hoje, por favor, gente, façam um favor, não fica falando, estou passando por isso, é da vontade de Deus. Deus sabe. Gente, vou abrir algo particular aqui, me dá coceira ouvir isso. E coceira que eu digo é um incômodo, um modo de dizer, né? Mas eu sinto meu corpo pinicar, tá? Se eu estiver perto de uma pessoa e a pessoa ferir o caráter de Deus. Porque eu conheço meu pai, eu sei que ele é bom. Quando eu tive o encontro com essa matéria e falou a respeito do caráter dele, eu falei, uau, esse é o meu pai. E se eu ficar perto, não estou falando de crente, né? Mas às vezes que acontece, né? Uns crentes falando umas coisas assim, né? Mas já aconteceu muitos casos de, às vezes, eu estar perto de pessoas na rua. O meu noivo sabe, a gente já teve uma ocasião em que, saindo do trabalho, a gente encontrou com uma pessoa e essa pessoa ficou 2 horas conversando com a gente. Mas ela falava tanto do caráter de Deus assim, porque Deus está fazendo isso, que não era da vontade de Deus. E falava, não, mas é da vontade de Deus. Não, se é porque Deus está permitindo. Gente, ele super lá, tipo, e eu lá, me coçando, querendo ir embora, porque, assim, está ferindo o caráter do meu pai. A gente deve ter esse senso de que quando pessoas falam aquilo que está contrário à nossa palavra, deve gerar um incômodo na gente, porque a gente sabe que não é a vontade dele, não é o caráter dele. Amém? A Bíblia deixa claro qual é a sua vontade. Então, não fale, se isso está acontecendo, é da vontade de Deus, é porque Deus permitiu, é porque isso e aquilo. Não, querido. Julgue, veja se não é a sua responsabilidade mesmo. Às vezes o Senhor está levando os créditos e é você mesmo o culpado, né? E às vezes não é nem o diabo, coitado do diabo, está ficando de lado, né? Porque as pessoas pegam e atribuem que o Senhor faz isso. Gente, se o Senhor matasse, se o Senhor colocasse doença, se o Senhor trouxesse a falta, o que o diabo veio para fazer nesse mundo? Nada, né? Ele deve ficar lá, tá, Deus, mas e aí, o que eu faço? Não, você não faz nada, porque eu vou matar. Aí ele deve ficar assim, tá, e agora eu faço o quê? Pode botar uma enfermidade? Não, eu vou botar. Gente, não é assim. A gente vê que o Senhor é bom, amém? O diabo que veio para matar, roubar e destruir. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. E aí você pode estar pensando, eu não queria tocar na história dele. Você pode estar pensando, mas e Jó? E Jó? Deus permitiu. Gente, vamos lá. Jó não tinha aliança com Deus. Jó não tinha aliança com Deus. O novo nascimento ainda não tinha vindo, e Jó não era da parte dos judeus. Então, infelizmente, o Senhor não podia impedir que o inimigo tocasse na vida dele, porque ele já era assim com o diabo. Ele era um com o diabo, a sua natureza. Então, ele estava sob o domínio do diabo.
Quando nós não aceitamos a Jesus, quem é o nosso pai? Satanás, gente, é uma verdade. Às vezes a gente fala isso, esses dias até o meu noivo brincou com a minha sogra. Não, porque eu era filho do diabo. Aí ela, tá repreendido, menino. Aí ele fala, ué, mãe, mas é verdade. Ela ainda não entende, porque ela não é nascida de novo, mas é verdade, gente. Pode parecer muito sério falar, caramba, outrora eu era filho do diabo. É verdade, porque a nossa natureza era uma natureza caída. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do amor de Deus. Amém? Então, não vou falar, não vou te dar o spoiler, conselho do dia, leia o livro de Jó, mas não leia o início, só o início não, tá? Vai até o final, porque Jó fala lá, né? Deus me deu, Deus tomou, atribuindo aquilo a Deus, quando Deus não tinha nada a ver com isso. A Bíblia é clara que fala que foi o inimigo que tirou, mas no final, Deus fala, quem és tu? Quem és tu que fala essas palavras sem conhecimento? E aí, no final, lá de Jó, não sei se é o capítulo 38, ele fala lá, verdade. Ele corrige, ele fala, é verdade. Eu te conhecia só de ouvir falar. Quando nós não conhecemos ao Senhor e temos uma intimidade com Ele, nós conhecemos Ele só de ouvir falar. Ficamos igual papagaio, pegando a referência que as pessoas falam, somos ensinados de maneira errada e nos agarramos àquilo. Mas quando nós conhecemos ao Senhor de verdade pela sua palavra, nós compreendemos quem Ele é. A expressão exata, Jesus, a expressão exata de Deus. Amém? Para finalizar, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Primeira Timóteo 2, 4, diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, o que Deus deseja, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Todos vão ser? Infelizmente, não. Porque o Senhor, Ele é bom, mas Ele não criou robôs, marionetes. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele quer que nós estejamos com Ele por livre e espontânea vontade, porque nós o amamos. Então, Ele deseja, qual que é a vontade de Deus? Ele deseja que todos os homens sejam salvos. E qual é o outro desejo dele? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é da vontade do Senhor que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. E aonde você vai conhecer? Através da sua palavra. Amém? Através de Jesus. E eu quero indicar um livro. Na verdade, eu quero indicar 2 livros. Eu não trouxe porque eu achei que tinha aqui na livraria. Um é Compreendendo o Caráter de Deus, de Jânio César, e muito bom. E ele vai tocar, inclusive, a respeito dos nomes redentores, que a Vanúzia ministrou na semana passada. Então, ele toca a respeito dos nomes redentores, vem explicando, e como o caráter de Deus se manifestava através desses nomes. E também Redimidos, um livretinho, Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Amém? Então, que você cresça no pleno conhecimento da verdade do Senhor, através da sua palavra e através dessas leituras que também vão te auxiliar, amém? Vão trazer revelação ao seu coração, vai te ajudar na melhor compreensão de quem o Senhor é. Esse livro, gente, é um livretinho, mas ele é muito bom. Então, por favor, leia. Quando a gente indica aqui, a gente não está querendo visar fins lucrativos, não. A gente quer que você cresça, que você avance. Então, é para você que, porventura, pode falar assim, mas eu não gosto de ler. Eu ia falar, mentira. Então, contraditório. Porque você lê mensagem no seu celular, você passa o dia lendo nas suas redes sociais, no seu Facebook. Você falar que não gosta de ler, me desculpa, é contraditório, porque você, uma hora ou outra, você tem que ler, não tem? Gente, vamos ler a palavra, vamos ler os livros, e a recomendação é para o nosso crescimento. Amém? Eu realmente oro para que o Senhor
se revele a você através do conhecimento da palavra, que pessoas sejam alcançadas nessa noite e que, de fato, vocês compreendam, saiam daqui entendendo que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Se você não souber os outros atributos de Deus, que pelo menos você fique com esse. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Se algo aconteceu na sua vida, você checa, analisa. Isso aqui é bom? Não, isso aqui eu acho que não é muito bom, não. Então não vem de Deus. Amém? Aquilo que não é bom vem do diabo. Ou vem da sua escolha. Obrigada. Mas que você saia daqui entendendo que o Senhor é bom. Amém, queridos? A sua bondade é um dos seus atributos e ele não muda. Ele não muda. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Eu gostaria, então, de chamar o Ministério de Música, que a igreja se colocasse de pé.